Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá de literatura hoje, hein? A nova literatura portuguesa, hein? Vamos tratar agora da literatura de Portugal. Viemos bastante semanas trabalhando sobre a literatura pós-modernismo no Brasil. Agora vamos dar uma olhadinha em como isso aconteceu lá em Portugal. Página 103 do módulo. Em Portugal, pessoal, quando acaba o modernismo lá em Portugal, nós temos um processo de literatura que pode ser dividido em três movimentos. O primeiro é o presencismo, o segundo é o neorrealismo e o terceiro é a literatura contemporânea. Mas tem um contexto político interessante que tem um impacto na literatura. Isso porque, entre os anos de 1933 e 1974, Portugal passa por um processo de política totalitária, de uma ditadura militar, chamado de regime salazarista, ou Estado Novo. Esse regime autoritário, ele bloqueia a liberdade criativa dos artistas. Muitos artistas ficam retidos em certas temáticas, em certos assuntos, não na estética. A estética já é inovadora, porém, não se pode falar do que quiser, não se pode escrever do que quiser. Você adotar um pensamento, adotar uma linha de poesia, uma linha de narrativa, se torna perigoso. Então, isso reprime muito a arte, a literatura em Portugal durante esse período. Porém, mesmo assim, nós temos essas três tendências que iremos estudar agora. A primeira é o presencismo. O que é o presencismo? O presencismo ele girou em torno da revista Presença, que era organizada por jovens escritores de Coimbra. Qual era o objetivo do presencismo, dos autores presencistas? Eles queriam usar a literatura para explorar as pesquisas no âmbito da psicologia. Então, a relação do presencismo é voltado para a psicologia humana, certo? Devemos levar em consideração que esse momento do presencismo, esses autores eles fazem a opção de não levantar nenhuma bandeira de partido, quer dizer, por mais que eles fossem contra, obviamente, aquele regime totalitário, eles não utilizam a sua poesia como modo de revelar a sua opinião política. Eles preferem se manter mais neutros e focar somente no objetivo da literatura, sem se envolver em um contexto social. Já o neorrealismo, ele vai contra essa ideia do presencismo. Os autores neorrealistas, eles buscam apresentar uma oposição a esse regime militar totalitário. O neorrealismo ocorre na Europa e até mesmo no Brasil. É um movimento que busca justamente isso. E os escritores neorrealistas, eles adotam uma concepção marxista da arte. A ideia deles é que, através da literatura, do que eles poderiam produzir, a ideia é transformar a questão social, atingindo assim uma sociedade muito mais justa. Então, eles veem a literatura como uma ferramenta de conscientização sobre a liberdade, sobre os seus direitos, os seus deveres, atingindo assim uma sociedade com a concepção mais justa e não aquele regime totalitário que estava sendo imposto à população. Além desses dois, nós temos também a tendência contemporânea. Quando a gente fala de tendência contemporânea, em Portugal, estamos falando de José Saramago. José Saramago é o grande ícone da literatura moderna em Portugal. Se nós tivemos lá no passado o ícone da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões, depois, no começo, né, naquele começo do modernismo, nós temos outros autores que se destacaram. Agora nós chegamos ao momento pós-modernismo e o de grande destaque é José Saramago. Isso porque ele inova na literatura, né? Ele tem uma grande inovação na questão da linguagem, na questão do tratar do assunto. É interessante que ele era declaradamente ateu e marxista, né? Uma coisa que naquela época poderia chocar muitas pessoas, e ele utilizava essa opinião, esse pensamento, essa postura dele dentro da sua produção. Dava para perceber a influência
desse pensamento em suas produções. E quando falo de suas produções, foram muitas produções. Algumas muito já renomadas, como Ensaio sobre a Cegueira, em 1995. Olha a influência religiosa, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 91, é outra obra dele. Então tem muitas obras importantes e marcantes que cabe a vocês estarem pesquisando para conseguirem, né, esse pensamento, essa postura, esse modo de ver a vida e o mundo sob a ótica de um grande autor português. E essa inovação dele é interessante destacar que, apesar de falar, tá bom, vários ateus escreveram livros, marxistas e tal, mas ele não partia dessa mesmice. Ele era inovador porque ele buscou compreender, apresentar a compreensão do mundo atual com essa fonte de pensamento, com essa linha dele. E essa linguagem dele pós-moderna é interessante que ele discute grandes obras e discursos com um pouco de humor, transformando em pastiche ou em paródia aquilo, né? Uma releitura de grandes momentos e obras históricas, tá bom, pessoal? Então foram essas tendências em Portugal que deram início assim à literatura moderna, pós-modernismo em Portugal, após aqueles processos todos de modernização da literatura em Portugal. Aí tem aí atividade para casa, página 106, 107 e 108, tá bom, pessoal? Até amanhã, tchau, tchau.